Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Em nome de Deus e sob a proteção dele, daremos início à quarta sessão ordinária de 2026. No momento, eu quero fazer a leitura do ato da presidência número 1/2026. Ato da presidência número 01/2026. Declara a perda do mandato de vereador do senhor Alex Aparecido Barbosa de Almeida e da outras providências. O presidente da Câmara, município de Itaiúva, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando a decisão judicial transitada e julgada, proferidas nos atos do processo número 060026-2025.6.260061 da 61ª Zona Eleitoral, que determina a perda do mandato eletivo do vereador Alex Aparecido Barbosa de Almeida. Considerando a necessidade de dar cumprimento imediato à decisão judicial, resolve. Artigo 1º. Declara a perda do mandato eletivo do vereador, consequente vagância do cargo, do senhor Alex Aparecido Barbosa de Almeida, eleito no pleito de 2024, em razão da decisão transitada em julgado. Artigo 2º. Determina a convocação imediata do primeiro suplente do Partido Democrático Trabalhista, PDT, senhor Carlos Roberto Mariano Júnior, para assumir o cargo no prazo legal. Cientificar o plenário desta Casa de Lei sobre a presença do ato na primeira sessão subsequente, fazendo constar em ata. Artigo 4º. Comunicar o presente ato ao juízo da 61ª Zona Eleitoral da comarca de Jaboticabal, São Paulo. Artigo 5º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaiúva, 20 de março de 2026. Hélio Adão Berce, presidente da Câmara. Quero dizer também que é um momento muito difícil tomar essa atitude de afastar o vereador Alex Aparecido Barbosa de Almeida, pois gostaria de explicar que foi uma decisão do TRE do Estado de São Paulo, e não uma decisão da Câmara. Por isso, tivemos que cumprir a decisão e o pedido de afastamento pelo juiz eleitoral. Em contrapartida, gostaria de dizer que essa Casa de Lei tem o orgulho de receber o jovem vereador Carlos Roberto Mariano Júnior e falar ao senhor que está assumindo essa cadeira não por decisão do presidente e nem da Câmara, mas sim porque é seu direito, pois a recontagem de votos do seu partido, o senhor era o primeiro suplente com o maior número de votos, e somando com os votos da legenda, deu o direito de assumir a cadeira. Portanto, quero dizer que estamos muito felizes por tê-lo conosco, que você tenha um bom e dedicado trabalho para o nosso povo taiuvense. Que Deus nos abençoe. Peço à senhora secretária que faça a chamada aos senhores vereadores. Quarta sessão ordinária de 2026. Antônio Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati, Carlos Roberto Mariano Júnior, Edson Roaro, Emerson Luiz de Carvalho, Francisco Sérgio Clapes, Hélio Adão Berce, presente. Mafalda Jacom, presente. Priscila Superbia, presente. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Passo a mãos dos senhores vereadores o balancete de janeiro de 2026 da Prefeitura Municipal. Ata da terceira sessão ordinária de 2026. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, de pé. A ata está aprovada por unanimidade do vereador da Casa. Peço à senhora secretária que faça a leitura do material do expediente. Justificativa.
Senhor Presidente, o presente projeto de lei visa autorizar o município de Itaiúva a contratar operação de crédito junto à Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, até o limite máximo de R$ 6.300.000, valor este que representa um teto autorizativo, não significando por si só que todo o montante será obrigatoriamente contratado ou utilizado. O valor efetivo da operação dependerá de estudos preliminares, projetos técnicos de engenharia, análise de viabilidade, dimensionamento das usinas fotovoltaicas, bem como das condições financeiras apresentadas pela Desenvolve São Paulo no momento da contratação. Assim, a autorização legislativa se dá em caráter preventivo e instrumental, conferindo flexibilidade para adequar o financiamento ao valor real do investimento, que somente será definido após a conclusão dos levantamentos especializados. A iniciativa decorre da necessidade de modernização da infraestrutura pública municipal, em especial no que se refere ao consumo de energia elétrica, cujo custo tem apresentado crescimento contínuo nos últimos anos, impactando de maneira significativa as despesas correntes da administração. A implantação de usinas fotovoltaicas nos prédios públicos, como escola, unidades de saúde, paço municipal, ginásio e outras estruturas, permite ao município reduzir drasticamente sua dependência de rede tradicional, diminuindo a despesa mensal de energia em até 60% a 80%. Conforme experiências exitosas registradas em diversos municípios paulistas que adotaram a mesma política pública. A própria Desenvolve São Paulo destaca em suas publicações institucionais, citadas na cartilha do setor público digital, que investimentos em energia solar têm gerado economia suficiente para cobrir parcial ou integralmente as parcelas de amortização dos financiamentos, tornando o projeto autossustentável do ponto de vista econômico. Em outras palavras, os valores hoje destinados ao pagamento de contas de energia passam a compor o fluxo de pagamento do financiamento, sem aumentar a despesa líquida do município, e ao final do contrato, a prefeitura passa a contar com estrutura própria, permanente e de custo extremamente reduzido. Trata-se, portanto, de investimento de razoabilidade incontestável, tanto pelo retorno econômico direto, quanto pelos benefícios indiretos, tais como redução estrutural e permanente da despesa corrente, contribuindo para o equilíbrio fiscal e para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, liberação de recursos próprios, hoje utilizados para custear energia elétrica, para aplicação em políticas essenciais de saúde, educação, assistência e infraestrutura, modernização da gestão pública, com adoção de tecnologia limpa, renovável e sustentável, diminuição da emissão de gases de efeito estufa, alinhando o município às diretrizes de desenvolvimento sustentável e cidades inteligentes, e valorização e ampliação da autonomia energética municipal. Ademais, a tecnologia fotovoltaica apresenta vida útil estimada superior a 25 anos, com baixa manutenção, o que reforça o caráter estratégico e duradouro do investimento. Ou seja, trata-se de aplicação de capital, cuja utilidade e benefícios ultrapassarão em muito o período do financiamento. Ressalta-se ainda que a autorização legislativa é requisito indispensável para a instrução do pedido de verificação de limites perante a Secretaria do Tesouro Nacional e demais órgãos competentes, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, sendo igualmente necessária para formalizar junto à instituição de fomento a vinculação de receitas previstas nas normas de operação de crédito para o setor público. Diante da relevância da medida, da segurança jurídica do procedimento, da capacidade de geração de economia real
e verificável e da adequação às melhores práticas de gestão pública sustentável, submeto o presente projeto de lei à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, confiando que sua aprovação contribuirá de maneira decisiva para a modernização da administração municipal e para a melhoria da eficiência da aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, Mauro Vicente Berce, Prefeito Municipal, Taiúva, 4 de dezembro de 2025. Projeto de Lei número 16 de 2026. Autoriza o município de Taiúva a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Mauro Vicente Berce, Prefeito do município de Taiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 30 de março de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo do município de Taiúva autorizado a celebrar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito até o montante de R$ 6.300.000, destinadas à aquisição de usinas fotovoltaicas e despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio de pagamento das receitas de transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Parágrafo único. As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização. Artigo 3º. O chefe do Executivo do município está autorizado a constituir a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do artigo 2º, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas. Artigo 4º. Fica o município autorizado a participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei. B. Aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento. C. Aceitar o Fórum da Cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos. Artigo 5º. Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativo aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do município de Itaiúva, 26 de março de 2026, Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. Justificativa e projeto de lei número 16/2026. De acordo com o artigo 204 do Regimento Interno, o projeto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 17/2026. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica e dá outras providências. Mauro Vicente Berce, prefeito do município de Itaiúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 30 de março de 2026, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento fiscal vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 248 mil, distribuídos as seguintes dotações. Artigo 2º. O crédito que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação orçamentária da seguinte dotação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Itaiúva, 26 de março de 2006, Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. O referido projeto será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Quero aqui agradecer a presença do nosso amigo vice-prefeito, Carlos Roberto Mariano, a presença do secretário de Educação, João Francisco Berce, o membro da Conselho Tutelar, a Paola, e mais a senhora ali, a dona Carmen. Muito obrigado por estar presente e nos acompanhando na nossa sessão. Pode continuar a leitura do veto. Itaiúva, 19 de março de 2026, veto ao projeto de lei número 4 de 2026. Cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento autógrafo relativo ao projeto de lei número 4 de 2025, que veda a nomeação ou contratação no âmbito do município de Itaiúva de pessoa condenada por sentença criminal transitada em julgado pela prática de crimes contra crianças e adolescentes e da outras providências, da autoria dos vereadores Antônio Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati, Edson Roaro e Mafalda Jacon, e comunicamos tempestivamente que ele está sendo vetado por razões de juridicidade, constitucionalidade e interesse público, conforme será exposto doravante. Primeiro, da finalidade do veto e do reconhecimento da relevância da matéria. Inicialmente, cumpre consignar que o presente veto não decorre de oposição à finalidade da proposição legislativa, a qual se mostra legítima, relevante e plenamente alinhada com os valores consagrados pela Constituição Federal, especialmente no que se refere à proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227. A Administração Pública Municipal reconhece a importância da adoção de mecanismos destinados a resguardar a dignidade, a integridade física e psicológica e o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, sendo igualmente legítima a instituição de critérios mais rigorosos para o acesso a cargos, empregos e funções públicas, como fundamento nos princípios da moralidade administrativa e do interesse público. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade de normas municipais que estabelecem restrições à nomeação de pessoas condenadas por determinados crimes, assentando que tais disposições não tratam de direito penal, mas de parâmetros éticos relacionados à aptidão para o exercício de função pública. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.190 da repercussão geral,
que possibilita de investidura em cargo público após aprovação em concurso de pessoa com os direitos políticos suspensos em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado. Firmou entendimento no sentido de que não se admite vedação automática fundada exclusivamente na condenação criminal, sem, contudo, afastar a possibilidade de restrições baseadas na análise concreta de compatibilidade entre o delito e as atribuições do cargo. Dessa forma, não há, em tese, óbice constitucional à matéria tratada no projeto, inclusive quanto à previsão de limitação temporal da vedação. O veto ora apresentado, portanto, não se dirige à constitucionalidade da proposição, mas à forma como a disciplina foi estruturada, a qual se mostra inadequada sob o ponto de vista do interesse público e da efetividade da norma. 2 das razões do veto. O projeto de lei aprovado revela-se, em sua essência, constitucional, na medida em que se fundamenta nos princípios da moralidade administrativa e do interesse público, sendo legítima a atuação legislativa municipal na fixação de critérios para o acesso a cargos, empregos e funções públicas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é firme no sentido de que normas dessa natureza não tratam de direito penal, mas de parâmetros éticos relacionados à aptidão para o exercício da função pública, sendo plenamente admissível a vedação de nomeação de pessoas condenadas por determinados crimes, especialmente quando relacionados à proteção de bens jurídicos sensíveis. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.190 da repercussão geral, possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com os direitos políticos suspensos em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado. Afastou a possibilidade de restrições automáticas fundadas exclusivamente na condenação penal, sem, contudo, vedar a consideração da incompatibilidade entre o delito praticado e as atribuições do cargo. Neste contexto, o artigo 1º do projeto, ao estabelecer vedação à nomeação e contratação de pessoas condenadas por determinados crimes, condicionando em seu parágrafo 1º a incidência dessa restrição à existência de incompatibilidade entre a natureza do delito e as atribuições da função pública, mostra-se juridicamente adequado e compatível com os parâmetros constitucionais. A restrição prevista não possui caráter absoluto, sendo plenamente possível a nomeação para cargos ou funções em relação às quais não haja incompatibilidade material entre o crime e as atribuições exercidas, o que afasta qualquer violação à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho ou à finalidade ressocializadora da pena. Ocorre que no parágrafo 2º do artigo 1º, estabelece que o impedimento cessará após o transcurso de 8 anos do cumprimento da pena, limitando temporalmente a incidência da vedação. É precisamente nesse ponto que reside a inadequação do projeto. Embora a fixação de prazo não seja em si inconstitucional, a forma como o dispositivo foi estruturado compromete a lógica da própria norma, ao substituir o critério material de análise, fundado na compatibilidade entre o crime e o cargo, por critério exclusivamente temporal. Se a vedação tem como fundamento a proteção da moralidade administrativa, princípio consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra adequado submetê-la a limite temporal fixo e absoluto. A moralidade administrativa não se exaure com o decurso de prazo previamente estabelecido, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Como efeito,
a redação adotada conduz à conclusão de que, decorrido o prazo de 8 anos, não mais subsistirá impedimento à nomeação ou contratação, ainda que permaneça evidente a incompatibilidade entre o delito praticado e as atribuições da função pública. A inadequação dessa sistemática pode ser evidenciada, por exemplo, concreto. Imagine-se candidato aprovado para o cargo de monitor de alunos, função que envolve contato direto e cotidiano com crianças, o qual possua condenação transitada em julgado pelo crime de estupro. Caso a convocação desse candidato ocorra após 8 anos e 1 dia do cumprimento da pena, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, não haveria impedimento legal à sua nomeação, ainda que permaneça inequívoca a incompatibilidade entre a natureza do delito praticado e as atribuições do cargo. Situações como essa evidenciam que a adoção de critério exclusivamente temporal pode conduzir a resultados incompatíveis com o interesse público e com a própria finalidade protetiva da norma. A percepção social acerca da moralidade administrativa, especialmente em atividades que envolvem o cuidado de crianças e adolescentes, revela que a confiança da coletividade não se submete a marcos temporais fixos, sendo razoável supor que pais irresponsáveis não aceitariam, de forma unânime, a designação de agente com tal histórico para funções dessa natureza. A norma, assim, impede que a administração pública, após o decurso do prazo, considere aspectos relevantes à aferição da moralidade administrativa, afastando a possibilidade de análise concreta justamente nas hipóteses em que ela se mostra mais necessária. Tal sistemática acaba por esvaziar a eficácia do parágrafo 1º, uma vez que a análise de compatibilidade deixa de produzir efeitos após determinado lapso temporal, ainda que subsistam razões relevantes que justifiquem a restrição. Importante esclarecer ainda que a possibilidade de a administração pública considerar a incompatibilidade entre o delito praticado e as atribuições do cargo, mesmo após o decurso do tempo, não configura imposição de sanção de caráter perpétuo. Não se trata de prolongamento dos efeitos da condenação penal, mas de juízo administrativo autônomo, fundado no princípio da moralidade administrativa, voltado à aferição da aptidão do candidato para o exercício de determinada função pública. A restrição nesses casos não decorre automaticamente da condenação, mas da análise concreta da compatibilidade entre a conduta anteriormente praticada e as atribuições do cargo pretendido, sendo plenamente possível a nomeação para funções em relação às quais não se verifique tal incompatibilidade. Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de vedação a eternum ou de violação à finalidade ressocializadora da pena, uma vez que não há exclusão geral do indivíduo do acesso ao serviço público, mas apenas limitação específica vinculada às características do cargo e à proteção de interesses relevantes da administração. Nesse contexto, justamente por não possuir natureza punitiva, mas sim preventiva e administrativa, a restrição não se submete a prazo fixo previamente determinado, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Diante disso, conclui-se que, embora o projeto seja constitucional em sua essência, o modelo adotado não se mostra adequado ao interesse público, por limitar indevidamente a atuação administrativa e comprometer a efetividade da proteção que se pretende instituir. Conclusão: diante do exposto, reconhecendo-se a legitimidade da iniciativa legislativa e a constitucionalidade da matéria tratada, conclui-se, todavia, que o projeto, tal como aprovado, não se mostra adequado ao interesse público, por adotar solução normativa que limita indevidamente a atuação administrativa
e compromete a efetividade da proteção que se pretende instituir. A fixação de marco temporal absoluto para a incidência da vedação, ao invés de fortalecer o princípio da moralidade administrativa, acaba por fragilizá-lo ao impedir que a administração pública, em situações concretas, avalie a compatibilidade entre o histórico do candidato e as atribuições do cargo, especialmente em funções sensíveis que envolvem a proteção de crianças e adolescentes. A matéria, embora meritória, demanda aperfeiçoamento legislativo de modo a conciliar de forma mais adequada os princípios da moralidade administrativa, da proporcionalidade e da ressocialização, sem afastar a necessária análise concreta das circunstâncias de cada caso. Por todo o exposto, senhor presidente e senhores vereadores, é que, à luz do regramento previsto no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos o veto ao projeto de lei número 6 de 2025, aprovado, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto por razões de interesse público e da inadequação técnica do modelo normativo adotado. Itaúva, 19 de março de 2026, Mauro Vicente Berce, prefeito municipal. Veto integral do projeto de lei número 04/2026, de acordo com o regimento interno, artigo 282, o veto será encaminhado à ordem do dia para discussão e votação. Queria aqui agradecer a presença da Guarda Municipal, o senhor Moisés e o senhor João, representando a corporação da Guarda. Muito obrigado por estar nos assistindo. E as demais pessoas que eu não mencionei o nome, mas que é de bom agrado e que sempre compareça para assistir a nossa sessão. Isso é muito importante. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 25. Indicação número 25, 2026. O vereador Edson Ruaro, que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, junto ao setor competente, determine a instalação de cortinas persianas tipo black rolo nos vitrôs do salão do centro físico. Justificativa: o local desprovido destas cortinas e o calor excessivo aumenta o consumo de energia e refrigeração. A adoção de cortinas adequadas nos vitrôs melhora o ambiente e o conforto das pessoas que frequentam o referido salão no Centro Físico Educacional e Lazer. Sala das Sessões Dr. João Cambaúva, Itaúva, 10 de março de 2026, Edson Ruaro, vereador. A referida indicação será encaminhado ao Executivo. Não havendo mais nenhum material, concedo a palavra em tema livre, com chamada por ordem alfabética, lista de presença, pelo tempo de 5 minutos para cada orador. Vereador Antônio Zucchetti. Vereadora Cacilda Dorati. Está com a palavra a vereadora Cacilda Dorati. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a quem nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais. Senhoras e senhores, é com grande alegria e profundo respeito que hoje celebramos a posse do mais novo integrante desta Casa Legislativa. Quero, antes de tudo, parabenizar o vereador Carlos Roberto Mariano Júnior, o Juninho Mariano, por assumir essa nobre missão de representar nossa comunidade. Sua chegada a esta cadeira não é apenas fruto de um processo político, mas o reconhecimento de uma trajetória marcada por dedicação, compromisso e amor pela nossa cidade. Ser vereador é mais do que legislar, é ouvir, compreender e agir em prol do bem comum, mesmo diante dos desafios que a vida pública impõe.
Tenho certeza que a sua atuação será pautada pela ética, pelo diálogo e pela busca constante de soluções que melhoram a vida de cada cidadão. Que esta nova etapa seja repleta de conquistas e cada decisão tomada aqui seja guiada pelo senso de justiça e pelo desejo genuíno de servir. Receba, portanto, não apenas os parabéns, mas também o voto de confiança desta casa e da população que agora representa. Que sua passagem por este mandato seja lembrada como um período de avanços, união e esperança renovada para todos nós. Parabéns, vereador. Seja bem-vindo. Vereador Carlos Roberto Mariano Júnior. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, a minha família também. Estou tendo essa oportunidade, uma forma assim diferente, né, do que todos, mas eu sou suplente do partido, do Marcos e do Alex. E vamos nessa, né, vamos junto aí, tentar fazer o melhor possível para a população. E seguir uma linha que a gente possa beneficiar todos, né? Eu acho assim, a gente, para fiscalizar o trabalho aí do executivo, mas ao mesmo tempo a gente trabalhar sempre em conjunto com ele, certo? É isso, e obrigado pela oportunidade. O vereador Edson Ruaro. Está com a palavra o novo colega, vereador Edson Ruaro. Senhor presidente, nobres colegas, Juninho, seja bem-vindo. Quero o sentimento a Paula pela perca do irmão. A gente fica sentido, o município, um menino aí que sofreu bastante na vida. Nosso sentimento de toda a população de Itaiúba. Primeira coisa que eu queria falar é pedir para o senhor prefeito a respeito da reestruturação. Eu acredito que a reestruturação vai ser difícil de ser feita, vai demorar. Então, que dá um aumento no auxílio para esses funcionários. E outra coisa que eu queria falar, estou achando estranho, vou procurar me informar, é a respeito do nosso raio-x, que está quebrado, e antigamente sempre foi feito em Itaiaçu. Até estava comentando com o Hermes. E hoje, não sei qual motivo, está sendo feito em Pirangi. Que se providencia urgentemente um raio-x ou compra outro. E outra coisa que eu queria falar é sobre as conduções. Está feia as nossas conduções. Está difícil de trabalhar. Eu tenho pena do Alessandro, sinceramente, como chefe. Quebra um, quebra outro, quebra um, está complicado. Porque já vai indo para 1 ano e 3 meses, foi comprado, qual condução até hoje? Qual condução foi comprada? Um carro para a secretária da saúde. E infelizmente, esse carro bateu. E deu perca total. Então, vê com o senhor prefeito que compra um ônibus decente, para fazer Barretos, para levar os pacientes, umas van decente. Eu tive um problema aqui com um nobre colega, no mandato passado, com o Carlos, que era vereador, o Carlos Nicoletti. Brigou comigo, discutiu, que quebrou um ônibus que era da saúde e foi o ônibus escolar. Teve o maior bafafá, o maior comentário. Hoje, temos, graças a Deus, os ônibus escolar. Porque se não tinha como levar os pacientes. Então, eu pedi para o senhor prefeito rever isso aí, a respeito de conduções decentes. Porque no começo do mandato foi dito que as conduções estavam tudo estouradas. E o jeito que está indo aí, se não comprar conduções novas, as conduções não aguentam. É muita viagem, não aguenta. É coisa absurda. E eu queria deixar registrado aqui também, agradecer, um agradecimento especial ao Renan Tebaldi, ao Márcio Navarro e ao Arnaldo, que mexe com o Lar de Bebedouro, que na hora difícil das pessoas carentes é para essas pessoas que eu peço. E nunca me fala não, e sempre ajuda as pessoas carentes. Só, senhor presidente. Vereador Hermes Luiz de Carvalho. Está com a palavra o nobre colega Hermes Luiz de Carvalho.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e a todos que nos acompanham aqui presencialmente e pelas redes sociais. Hoje eu venho aqui falar de um assunto muito importante, que é a nossa terceira idade, ou melhor, né, a nossa melhor idade, como muitos gostam de dizer. Então eu tenho sido procurado por várias pessoas da nossa cidade, pessoas que já fizeram muito por todos nós, que ajudaram a construir o nosso município. E o que eles vêm pedindo é simples. Eles querem que volte a ter as atividades. Querem ter um lugar para ir, para conversar, para encontrar os amigos, para participar, né, de alguma coisa. E isso pode parecer simples para muita gente, mas para eles não é. E eu falo isso porque esses dias uma senhora me procurou, como muitas já me procurou, mas essa me chamou a atenção. E isso me marcou bastante, porque ela me contou que quando participava das atividades, ela tinha mais ânimo, mais alegria, saía de casa, conversava com as outras pessoas. E hoje, sem isso, ela diz que sente muita falta, né? Apesar de ter a família, ela se sente isolada. E falou uma coisa que me deixou muito preocupado, que antes quase não tomava tanto remédio, e que agora está tomando cada vez mais, inclusive para a depressão. E olha como isso é sério. Às vezes a gente acha que é só uma atividade, mas não é. É saúde, é convivência, é qualidade de vida. Eu sei que existem muitos problemas, sei que o espaço precisa de ajustes, de manutenção, e tem questões estruturais também. Mas a gente precisa encontrar um caminho, nem que seja provisório, nem que seja simples, porque essas pessoas não podem ficar esperando. Então hoje eu quero pedir, com todo o respeito, ao prefeito Mauro Berce, que olhe com mais atenção para essa situação. Vamos tentar buscar uma solução, porque a nossa melhor idade, o que eles querem não é muito, é só ter um lugar para estar junto, para conversar e para eles se sentirem bem. E quem já fez tanto pela nossa cidade merece esse cuidado. Bom, também gostaria de deixar aqui, dar as boas-vindas ao mais novo vereador, né, o Juninho Mariano, que assume essa cadeira, né, essa casa egrégia, essa casa de leis. É um momento de muita responsabilidade. Então eu te desejo aí um trabalho sério e com compromisso, sempre olhando pelo nosso município, sempre pensando na nossa população. Então que você honre essa oportunidade com humildade, com muita dedicação. E como cristão, que eu sei que você é, né, que Deus te dê muita sabedoria, que guie cada decisão sua e que fortaleça você nessa caminhada. Então, seja bem-vindo e boa sorte nessa nova missão. E para finalizar, também gostaria de deixar aqui expresso meus sentimentos à família do Rodrigo Rosa Paulino, né, a quem eu conheci, né, desde criança, morei durante 20 anos vizinho a eles, né, de frente. Então, assim, é uma situação que, né, principalmente para a mãe, né, que teve que assumir essa criança praticamente sozinha, né, os cuidados desde criança, na ausência do pai, né, que Deus aí conforte a família, né. Para quem não sabe, o Rodrigo, né, quem não conhecia, o Rodrigo era uma criança especial, né, apesar dos 47 anos, era uma criança especial. Então, foi muito sofrimento aí para a mãe, né? Somente que a mãe teve questões até de problemas de rim, de hemodiálise, depois um transplante de rim. Então, vem lutando com a vida. E também tinha essa situação do filho. Então, novamente aí, né, que Deus possa confortar aí toda a família. Muito obrigado. Vereador Francisco Sérgio Capri. Está com a palavra o nobre colega vereador Francisco Sérgio Capri.
Senhor presidente, senhor Hélio Domberci, vereadores dessa casa, munícipes presentes na sala de sessões, Dr. João Campaúva, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, Juninho Mariano, seja bem-vindo, que realmente seja um trabalho envolvido com amor, com respeito, sempre com afinco, pelo bem da nossa comunidade. Eu quero parabenizar a administração, a Secretaria Municipal de Saúde, que no último sábado, no dia 28 de março, das 8 às 16, houve a campanha contra a gripe, onde idosos com mais de 60 anos, gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos, e menores de 6 anos, já puderam tomar as suas vacinas. Agora é o pessoal também da educação, o pessoal da saúde. Achei interessante lá, que eu sempre digo, na estratégia de saúde da família, né, sempre as campanhas preventivas. O país realmente tem que fazer um trabalho preventivo. A educação é a base de tudo. Aqui está a questão de estudo clínico para a cirrose hepática. Quem não sabe, o SUS também aplica vacina contra algum tipo de hepatite, salvo engano, né? A gente um é médico, um é biólogo, enfermeiro, mas tem a hepatite A, B e C. E tem algumas dessas que são aplicadas gratuitamente pelo SUS. Também, esse inimigo aqui da sociedade, o Aedes aegypti, né? Também a campanha está lá, os folders, né? E também aqui sobre as questões também da prevenção. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Mafalda Jacão. Vereadora Priscila Sobrebi. Eu vou fazer uso da palavra aqui, rapidinho também. Quero dizer aqui ao nobre colega, hoje Juninho Mariano, Carlos Júnior Mariano, que é um prazer tê-lo conosco, e que você mencionou muito bem, na hora que você usou a tribuna, em conjunto com o Executivo, mas nós temos nossa posição. Nós temos, vê a situação sua e a minha. Presidente da Câmara, irmão do prefeito, irmão do secretário de Educação, e o senhor, filho do vice-prefeito. Quer dizer, é uma ligação muito perto, muito junto. Tem hora que a gente vai, ou tem hora não, para fazer o certo, nós temos que fazer o certo. Você, às vezes, vai ser contra aquilo que o vice acha que tem que ser, eu tenho que ser contra aquilo que o prefeito acha que tem que ser. Então, nós temos que mostrar por que nós estamos aqui assumindo esses lugares de vereador. Que o vereador é para isso, é fiscalizar e não fazer conchavo, que eu não tenho conchavo com ninguém, e tenho minhas decisões, tento fazer aquilo que é bom para o município, para a população, que nós somos eleitos para isso. Então, não resta dúvida que o senhor vai caminhar bem com a nossa Câmara aqui. Nós estamos à disposição daquilo que for preciso. Qualquer um dos nobres colegas pode te dar um caminho, pode te dar uma noção do que é seu legislativo e seu vereador. Então, desejo boa sorte para você, e muito justo. Nós temos nossa posição, nossa opinião, e temos que caminhar junto com o Executivo. Mesmo que seja alguma discussão, que tenha alguma coisa que a gente acha que não é, que tem que ser, mas a gente tem que procurar o que é correto, o que é para o povo, não para o nosso vice, nem para o nosso prefeito, nem para o nosso amigo nobre colega. Nós temos que pensar na população. A população foi o povo que nos elegeu, que nos colocamos aqui. Então, desejo muita sorte e que Deus abençoe você. O nobre colega Edson está correto. O senhor está correto de chamar a atenção do seu prefeito, falar das condições que está quebrada, das condições que está faltando.
do nosso amigo Alessandro, que deve passar muito apertado para poder dividir essas conduções. Eu não quero aqui falar que o prefeito está fazendo tudo, mas eu acho que ele está fazendo o possível. Quando nós assumimos essa casa, o prefeito assumiu a administração, nós estávamos com 70% dos veículos parados. 50% parado, 20% mais ou menos e 30% rodando. Quer dizer, nós temos que ir devagar, eu creio que está fazendo devagar, não está fazendo tudo de uma vez, e sempre acontece, que nem você fala, a condução hoje, velha, não aguenta, tem que comprar novo, mas eu acho que ele está fazendo da maneira que está podendo fazer para não se complicar, não fazer dívida, e é difícil, você sabe muito bem disso, o senhor que é motorista, sabe, tanto de ambulância como de ônibus, é complicado. E aproveitar aqui já o ensejo também, e dizer, como o senhor é uma pessoa que anda mais nas estradas municipais, tem o direito de reclamar, tem o direito de falar quando está com problema, mas eu acho que seria bom também, quando está bom como está agora, que com um mês, 40 dias de sol, parou de chover menos, as nossas estradas estão uma beleza. Eu acho que, pelo menos para onde que eu ando, que eu passei já para dar uma olhada, está muito bem conservada. Então, a gente tem que criticar, pedir e tem que exigir. Só que quando também está bem, precisamos dar os nossos parabéns ao fiscal, ao prefeito, ao maquinista, ao tratorista. Então, eu acho que está indo bem, graças a Deus. Chuva é assim, dá um dia de chuva e estraga o que você fez num mês. É mais ou menos isso. Mas eu acho que as estradas estão, num modo geral, muito boas. Então, a gente tem que saber também, assim, criticar e cobrar, mas elogiar quando é preciso. Então, é isso que eu tinha que dizer nesse momento. Consulta a casa sobre a dispensa do intervalo regimental. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Pedido está aprovado. Passamos a seguir a ordem do dia. Veto total do projeto de lei número 04/2026. Veda a nomeação ou contratação no âmbito municipal de Itaúba de pessoas condenada por sentença criminal transitada em julgado, pela prática de crimes contra crianças e adolescentes e da outra providência. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Presidente Emerson Luiz de Carvalho. Parecer favorável ao veto. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, passo a análise do veto apresentado pelo prefeito ao projeto de lei número 4 de 2026. O projeto aprovado por esta casa tem uma intenção importante, que é a proteção de crianças e adolescentes, algo que todos nós defendemos. No entanto, ao analisar as razões do veto, entendo que o prefeito aponta um problema relevante no texto da lei. Segundo o veto, o projeto estabelece que, após o prazo de 8 anos, a proibição deixa de existir automaticamente, sem permitir uma análise mais cuidadosa de cada caso. Isso pode gerar situações inadequadas, já que, mesmo após esse período, pode ainda existir incompatibilidade entre o crime cometido e a função a ser exercida. Também é importante destacar que o projeto não trata diretamente de situações envolvendo presos em programas de ressocialização, o que acabou gerando dúvidas durante a discussão. Dessa forma, entendo que as razões representadas pelo Executivo são pertinentes. Emerson Luiz de Carvalho. Relator Edson Ruaro é contra o veto, e o membro Francisco Sérgio Clapes. Embora a iniciativa dos autores do PL número 4 de 2026 são de caráter legítimo,
de relevância importante para a prevenção de possíveis perigos à sociedade, especialmente a crianças e adolescentes, sou favorável ao veto integral do referido projeto de lei, em consonância com o Executivo, fundado na compatibilidade entre o crime e o cargo. Também é bem lembrado no veto, sendo plenamente possível a nomeação para cargos ou funções em relação às quais não haja incompatibilidade material entre o crime e as atribuições exercidas, o que afasta qualquer violação à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho ou à finalidade ressocializadora da pena. Conforme o artigo 255, item 9 do Regimento Interno, cada vereador terá o prazo de 5 minutos, sem a parte, para a discussão do veto. O veto está em discussão. Não havendo... está com o vereador, a palavra está com a vereadora Cacilda Dorati, por 5 minutos. Não, estamos simplesmente seguindo o regimento interno. Artigo 255 do regimento. Estamos seguindo o regimento interno. Por favor, a senhora tem 5 minutos para a discussão do projeto sem a parte. Com todo respeito, senhor presidente, eu acho que o regimento interno, a gente tem 30 minutos na discussão. A senhora vai fazer uma palavra 5 minutos e a senhora vai terminar a sua palavra. Mas, de acordo com o regimento interno. O senhor apresenta para mim, então, aonde que nós temos 5 minutos Artigo para falar. 255, por favor. 255? É. Então, por favor, senhor Donizete, o senhor me passa esse 255 aí. Olha, já fala, pode ir marcando o tempo eu aí, acho que tá? esse é o básico do básico, é 5 minutos. A fala, Nobre colega, por favor, eu estou seguindo o regimento interno. Eu acho que porque nós temos 30 minutos. Item 9 do regimento interno. Teve alguma mudança, algum projeto de resolução que mudou alguma coisa? Que eu saiba, eu não vou assimilar. Por favor, a senhora está fazendo confusão, porque o projeto em geral tem 30 minutos. Projeto em geral, todos os vereadores da casa. O veto, nós temos 30 minutos. Bom, a senhora vai fazer uso de 5 minutos bem, do vou fazer projeto. os Se a senhora 5 achar que dá tempo, procurar, e já está correndo o tempo lá, a senhora desculpa, está sabendo mas disso. eu vou procurar onde é de direito da minha fala. Tá bom. Só que aí, se voltar toda a sessão depois, não disse que eu fui Tá bom. a causadora. Bom, vamos lá. Quero... Pois bem, por favor, senhora, o senhor vereadora. já começou a contar? Por favor, deixa eu falar para a senhora. Ó, artigo 255. Agora o nosso amigo secretário trouxe aqui para mim. Veto 30 minutos com a parte. Tá? Então a senhora pode usar os 30 minutos. Quantos minutos? 30 minutos com a parte. 30 minutos com a parte. 30 minutos. Então, eu vou fazer a voz até 30 minutos. Eu não uso isso, mas é até 30 minutos. Até 30 minutos. Se ela quiser dar a parte para alguns, se ela dá. Se a senhora não quiser, a senhora termina. Se terminar antes também, tudo bem. Então, muito obrigado, senhor presidente. Deixa eu achar. Só um minuto, por favor. Veto ao projeto de lei
4/2026. De início, o senhor prefeito municipal afirma que o projeto de lei 4/2026 está sendo vetado por razões de juridicidade, constitucionalidade e interesse público. Dando sequência, a mensagem do veto é dividida em 3 partes. Primeiro, da finalidade do veto e do reconhecimento da relevância da matéria. Segundo, razões do veto e, terceira, conclusão. Sendo assim, posso fundamentar meu posicionamento referente ao veto do senhor prefeito, Mauro Vicente Berce. Na primeira parte do veto, ao projeto da minha autoria, juntamente com os vereadores Antônio Marcos Zucchetti, Mafalda Jacom e Edson Ruaro, o que contou com o apoio da vereadora Priscila Superbia e do até então vereador Alex Almeida. O Executivo Municipal diz que a finalidade da proposição legislativa é legítima, relevante e plenamente alinhada aos valores consagrados pela Constituição Federal. Em especial, ao que se refere à proteção integral da criança e adolescente, nos termos do artigo 227. Dando sequência, o chefe do Executivo diz reconhecer a importância da adoção de mecanismos que se destinem a resguardar a dignidade, a integridade física e psicológica, sendo legítima a instituição de critérios mais rigorosos para o acesso a cargos, empregos e funções públicas, com fundamento nos princípios da moralidade administrativa e do interesse público. Em seguida, cita que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade de normas municipais que estabelecem restrições à nomeação de pessoas condenadas por determinados crimes, assentando que quais disposições não tratam de direito penal, mas sim de parâmetros éticos relacionados à aptidão para o exercício de funções públicas. Por fim, para concluir esta primeira parte do veto, o Executivo cita o tema de repercussão geral do STF, em que afirmou o seguinte entendimento, no sentido de que não admite vedação automática fundada exclusivamente na condenação criminal, sem, contudo, afastar a possibilidade de restrições baseadas na análise concreta de compatibilidade entre o delito e atribuições do cargo. Nesta primeira parte do veto, o chefe do Executivo finaliza dizendo que não há óbice constitucional à matéria tratada no projeto, inclusive quando a precisão de limitação temporal da vedação, que, portanto, o veto não se dirige à constitucionalidade da proposta, mas à forma como ela é apresentada. Pois bem, nobres colegas, até agora praticamente transcrevi trechos do veto encaminhado pelo Executivo. Na sessão em que a proposta foi discutida, votada e aprovada por essa casa, ouvimos parecer repugnante do colega Kiko, de 19 páginas, versando sobre a inconstitucionalidade do projeto, afirmando que a inconstitucionalidade da matéria se dava devido à invasão de competência exclusiva de legislar da União sobre o direito penal, onde o vereador Kiko afirmou ter buscado orientação de 3 advogados, que teriam lhe orientado ou feito parecer por ele assinado. E agora o que vemos é um veto onde agora somente comprova a legalidade, a constitucionalidade, a legitimidade, a eficiência da proposta do fortalecimento da proteção das crianças e adolescentes. Tudo dentro dos parâmetros legais e constitucionais, apoiado no entendimento dos tribunais de justiça da Suprema Corte Brasileira. Dando continuidade, na segunda parte, onde trata das razões do veto, o chefe do Executivo segue sua fundamentação dizendo que o projeto de lei aprovado revela em sua essência constitucional, na medida em que se fundamenta nos princípios da moralidade administrativa e do interesse público, sendo legítima a atuação legislativa municipal na fixação de critérios para o acesso a cargos, empregos e funções públicas. Novamente, cita a jurisprudência do TJSP, que é firme no sentido
de que normas dessa natureza não tratam de direito penal, mas de parâmetros éticos, de modo que é plenamente admissível a vedação de nomeação de pessoas condenadas por determinados crimes, especialmente quando relacionados à proteção de bens jurídicos sensíveis. Antes de dar continuidade, não posso deixar de dar ênfase que aqui, no caso em tela, os bens jurídicos sensíveis, a qual o senhor prefeito Mauro Bersi deixou claro, a que se refere são as crianças e adolescentes da nossa cidade, e o tipo de vedação e que estamos falando que se refere-se às pessoas condenadas por crimes sexuais ou qualquer outro deste que cometidos contra os tais bens jurídicos sensíveis. Dando sequência, novamente, o Executivo cita o tema de repercussão geral 1190 do STF. Continuando, o Executivo Municipal afirma que o artigo 1º, inciso 1, mostra-se juridicamente adequado e compatível com os parâmetros constitucionais, pois não possui caráter absoluto, permitindo a nomeação para cargos ou funções em relação às quais não haja incompatibilidade material entre o crime e as atribuições exercidas, o que afasta qualquer violação à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à função ressocializadora da pena. Até aqui, o veto apresentado pelo senhor prefeito municipal Mauro Bersi mais parece uma moção de parabenização aos vereadores que apresentaram a proposta do que um veto propriamente dito. Mas como nem tudo são rosas, no inciso 2º do artigo 1º, que estabelece que o impedimento cessará após o transcurso de 8 anos do cumprimento da pena, impondo assim um limite temporal à incidência da vedação. A partir desse ponto é que o chefe do Executivo diz ser contrário, afirmando que, embora a fixação do prazo não seja, em si, inconstitucional, a forma como o dispositivo foi estruturado comprometeria a lógica da própria norma ao substituir o critério material de análise, fundado na compatibilidade entre o crime e o cargo, por critério exclusivamente temporal. Não assiste, ao meu ver, razão tal posicionamento por parte do chefe do Executivo, pois, ao limitar a vedação por meio de marco temporal de 8 anos, a contar do trânsito em julgado, busca-se única e exclusivamente impedir a perpetuação da vedação, pois sim estaria incorrendo em inconstitucionalidade da norma. O prazo de 8 anos após a extinção da pena para a manutenção da restrição reproduz parâmetros já considerados constitucional pelo STF, em outros contextos normativos, assegurando proporcionalidade, razoabilidade e evitando a configuração de medida de caráter perpétuo. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção que observa os limites constitucionais e preserva o equilíbrio entre interesse público e direitos individuais. Tal sistemática adotada é plenamente evidenciada no seguinte caso concreto. Um vereador foi condenado por improbidade administrativa, tendo que ressarcir os cofres públicos e teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Após esse período, o agente pode novamente se candidatar e, se eleito, pode ocupar novamente um cargo público. Dessa forma, a legislação estabelece um marco temporal, de modo que a pena ou a vedação não tenha caráter perpétuo. O modo como o Executivo apresenta que deveria ser a norma, sem um marco temporal, pode ser entendido como efeito perpétuo. O entendimento do chefe do Executivo é de que, ao limitar a vedação, a norma poderia sua eficácia e interesse público, de modo que, após esse período, tais pessoas poderiam ser contratadas para ocupar cargos ou funções, mesmo tendo cometido crimes que se enquadraria na vedação. Na verdade, ao justificar os motivos do veto como sendo a perda do interesse público devido ao marco temporal, o Executivo coloca
cortina para esconder os seus reais motivos para vetar o projeto, tentando induzir essa casa a erro, de modo que ressaltaria a manutenção do veto. Caso a proposta não incluísse o marco temporal, diferente de que diz o Executivo, ela estaria plenamente em desacordo com as normas vigentes, se tornando inconstitucional. Por fim, manter a vedação de contratação por prazo superior de 8 anos, além de inconstitucional, caracterizaria punibilidade perpétua e estaria instituindo que o indivíduo apenado nunca mais poderia ser reintegrado ao convívio social. Plenamente em oposição ao que diz o ordenamento jurídico penal, quem tem como objetivo não somente punir, mas também ressocializar. Desta forma, a lei da ficha limpa institui tal marco temporal em 8 anos e, de fato, não se pode garantir que um apenado, após esse período, não irá voltar a cometer novamente o mesmo ou outro crime, mas a lei lhe concede, após esse período, uma nova chance para provar que mudou. Diante do exposto, peço aos nobres pares o apoio para a rejeição do veto. Muito obrigado a todos. Terminou? Não foi nem 20 minutos, você viu? Ainda está em discussão o veto. O vereador, está com a palavra o vereador nobre colega Francisco Sérgio Capra. Senhor presidente, senhores vereadores, em momento algum, eu indaguei a questão da importância, da relevância de um projeto dessa magnitude. Tudo começa, senhores vereadores, quando a gente, para mim, no meu ver, a questão de contratação e a questão de convênio. O que aconteceu em Itaiúva? Né? Aqui, a nobre vereadora Cacilda, com os amigos vereadores Marquinho, vereador Edinho, Mafalda, apresentaram um projeto de lei que busca a proteção integral da criança e do adolescente. Muito bem, importantíssimo. Eu tinha dado um parecer na questão de ressocialização. Por quê? Baseado que advogados que têm experiência, inclusive na área penal, etc., passaram para mim que a pessoa, o apenado, ele tem o direito à ressocialização, à reeducação. Então, foi nisso aí que eu dei o meu parecer. O prefeito apresenta o seu veto também. Eu quero voltar um pouquinho ao tempo, senhor presidente, senhores vereadores. Em 2018, 2019, quando eu estava como prefeito, seu vice-prefeito, Berto Mariano, naquela época eu estava como prefeito, o diretor do presídio me procurou para que, se possível, já naquela época, fizéssemos um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária para trazer cidadãos que estão em cumprimento de medidas, né, socioeducativas, pudessem sair daquele local e prestar serviço no município. Então, quando a gente fala em contrato de trabalho, é isso que para mim ficou a falha, né? Eu digo aqui, eu concordo, vereadora Cacilda, mas a questão aqui no contrato de trabalho na área pública é quando é para concurso e quando é para cargo de confiança. Estou certo ou errado? Estou falando na área pública, Então, quando a prefeitura vai contratar alguém, ou ela faz através de concurso, ou ela faz por cargo de confiança, ela contratou. Já o contrato de licitação já é para pessoa PJ, pessoa jurídica, que é uma consultoria jurídica, uma consultoria econômica. Por exemplo, se nós precisar levantar questão elétrica de todos os prédios públicos, vamos pegar uma consultoria de engenheiro elétrico e vai fazer uma licitação para eles de prestar esse serviço. Então, para mim, o que aconteceu? E até lembrando, 2018, 2019, não lembro, acho que era 2019. Em 2020, o que aconteceu? Chegou o Covid. Fizemos o carnaval em fevereiro, em março, fecha tudo. Foi um ano inteirinho, quer dizer que eu falo, aquela gestão do Kiko de 4 anos, 2017 começamos bem, 2018 greve dos caminhoneiros,
2018 teve a greve do caminhoneiro, está aí o vereador Edinho que sabe como nós tínhamos que lutar, presidente. Né? O senhor também com o transporte, com tudo lá em São Paulo, o senhor imagina que vocês passaram também, o comércio, um estragar a alimentação e tudo, o Berto e todos que estão aqui estão. Né? O Donizete, esposa da própria Cacilda, né? Em 2018 nós tivemos a greve do caminhoneiro, né? O medo da questão da falta de combustível, né? Em 2019 teve essa oferta para nós, 2020 Covid. Quer dizer, foi época difícil. Eu até entendo essas questões, essas polêmicas, mas essa contratação, prefeito, Câmara, prefeito, né? Não esqueçamos que é um convênio entre o município e a Secretaria de Administração Penitenciária. Aquelas pessoas que estão aqui prestando serviço no município, elas são indicadas pelo diretor geral, pelo diretor de disciplina, é de responsabilidade deles, e essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas têm que ressocializar e reeducar. Porque ainda mais o momento que aqui o nosso presídio está, que realmente são pessoas que, infelizmente, estão respondendo por crimes cometidos, né, a maioria deles entre quatro paredes. Então, a administração tem que ficar de olho mesmo, né, a população fica, mas nós não podemos discriminar ninguém. Tá? E estejamos preparados para uma época muito difícil que nós vamos enfrentar, em tudo, que já começamos, tá bom? Muito obrigado. Acima de tudo, o interesse público, sempre o interesse público. Obrigado. Está com a palavra o vereador Edson Moaro para a discussão do veto. Na minha opinião, eu acho que a maneira mais simples de resolver isso aí, se for aprovado o veto, se não for aprovado, é evitar deles trabalhar no período que as crianças estão lá. Acabou, resolveu o problema. Porque as mães questionam, com razão, então evita, coloca trabalho no sábado, evita todo esse problema. É simples de tudo, senhor presidente. Ainda se encontra em discussão o veto. Está com a palavra a vereadora nobre colega Boa noite a Priscila todos. Superbio. Desculpa, presidente. Sei que o senhor já... Boa noite a todos. Só me surgiu uma dúvida, não sei se eu posso me dirigir ao Kiko. Primeiramente, vamos deixar claro que o nosso projeto, vou falar mais uma vez, o projeto que foi aprovado aqui não é um projeto sobre os detentos da penitenciária de Itaiúva que vêm fazer trabalho no município. Concordo que eles têm todo o direito à ressocialização, desde que não seja dentro das nossas escolas no município de Itaiúva, né? Mas isso é uma outra história. Kiko, quando você diz que convênio, contrato de trabalho, mas os presidiários, já que estamos falando deles, eles recebem um salário pago pela prefeitura e não é feito nenhum contrato de trabalho? Se a prefeitura paga essa mão de obra, não é feito um contrato de trabalho? Pagam para a penitenciária, que é responsável por eles? Depois, se você puder me dar uma ajuda, porque eu não entendi. E só para falar ainda do projeto, eu votei a favor, agora sou contra o veto. E importante deixar claro que o projeto é constitucional, né? Está escrito no veto, porque a gente recebe algumas críticas das pessoas que, às vezes, não entendem. A gente aqui não é uma questão de lado, é uma questão de fazer o que é certo e o que a gente entende que é certo. E não é fácil, viu, Juninho? Se prepara. Não é nada fácil. Mas o projeto é constitucional e isso, para mim, é importante de ter lido no veto do prefeito, e eu acredito que a gente precisa manter o projeto aqui e derrubar o voto. Muito obrigada. Está com a palavra o nobre colega Francisco Sérgio Capra. Respondendo à minha querida vereadora Priscila, realmente, o convênio que existe entre município, todos os municípios no estado de São Paulo,
que tem convênio com as prefeituras respectivas, lógico, em cada município, paga um salário mínimo para cada um desses detentos. Inclusive, esses que estão nas ruas, desse recurso que eles recebem, desse total de número de pessoas que tem aí na rua, se são 30, 40, 50 ou 10, não sei, é repartido com aqueles que estão lá dentro também prestando o serviço. Lá dentro também tem. Eu acho que isso os vereadores já deviam saber. Desde 2022, quando o ex-prefeito Leandro Batista fez o convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária, é pago um salário mínimo para cada uma dessas pessoas. Aí que está, vereadora Priscila, o erro que estamos cometendo. O concurso público, como vai se proibir alguém para contratar alguém pela prefeitura através, se não for de concurso? A pessoa, quando ela vai fazer o concurso, ela não tem que ter bons antecedentes? Ela não tem que apresentar a certidão negativa de crime? Pronto, não existe como separar isso. O concursado, o concursante, ele tem direito, ele sendo não tendo crime, é direito dele prestar, não tem como. Né? Então, ele está isento. Aqui eu não vi até agora uma forma, por que proibir o município de contratar? O que o atual prefeito fez, ou o ex-prefeito contratou alguém criminoso? O prefeito, gente, convênio é uma coisa, contrato de trabalho de prefeitura e de câmara, autarquia, chama-se concurso público. No entanto, volto a dizer, até o Tribunal de Contas pede todo ano a certidão de crime dos motoristas. Para quê? Para averiguar se o motorista que está dirigindo o veículo com criança, se ele não é estuprador. Até isso a prefeitura tem que fornecer. Assim, para não fugir muito do assunto, deveria exigir do motorista de ambulância ter curso de primeiro socorro. Como acho também que o monitor de aluno tinha que ter primeiro socorro, como acho que... Bom, vamos fugir muito, porque nós carecemos muito de educação, gente. Essa é a base. Assim como o Conselho Tutelar está aqui hoje. Chega de eleição, você prepara, o conselheiro se prepara, se desgasta, ele fica aí o tempo do mandato dele, depois sai de novo para a eleição, sai de novo. O dia que ele der problema, ele vai ser penalizado, ele sai fora e faz a eleição para ele, ou faça um concurso, mas tem muita coisa que acabar nesse país ainda. Né? Agora, realmente, eu acho que é isso, né, Priscila? A sua dúvida, realmente eles recebem o salário, né, por convênio, né? E a prefeitura não pode contratar, né, presidente, ninguém que esteja respondendo o processo, porque é concurso. Ainda se encontra, o veto se encontra em discussão. Quero comentar alguma coisinha aqui a respeito desse veto, a respeito do projeto. Não tenho muito mais nada que falar, porque nobre colega Cacilda trouxe, tanto na sessão passada, como agora no veto, no dia da aprovação do projeto, que reprovou o projeto, e também trouxe agora uma explicação enorme. Nobre colega Francisco também reprovado, o projeto foi reprovado. O dia que reprovou o projeto, a senhora trouxe aí uma... sim, foi vetado, sim, é isso, fiz confusão. Aí a senhora trouxe uma explicação enorme, Francisco também já se dispôs aí, tanto agora no veto como no projeto, dar sua explicação. A Priscila também se manifestou um pouco. Agora eu queria fazer só uma pergunta para os nobres colegas. Eu acredito que o prefeito vetou o projeto porque ele tem conhecimento que lá na frente a justiça vai dar o favorável a ele, porque senão não estava teimando com isso. Agora eu pergunto, será que nós, a Câmara,
nós, vereadores, eu, presidente da Câmara, os nobres colegas vereador, tem mais conhecimento do que a Justiça, e eu tenho certeza que esse projeto agora, esse veto agora, o jurídico da Prefeitura vai entrar com uma DI, e tem certeza que vai reverter o veto. Quer dizer, eu acho que evitaria muitas coisas, se isso já tinha passasse hoje. Eu acho que ninguém ficava perdendo tempo, ninguém ficava gastando dinheiro, o município não ficava gastando dinheiro mais em cima disso. Agora, às vezes, nós políticos, tem aquele querer de mostrar que está certo. Vamos ver até onde vai. Se depois a Câmara for derrubada, eu acho que, pela minha consciência, não. Pela consciência de alguns vereadores que eu vejo aqui, também não. E os demais, depois, vão ter que dar uma explicação também. Eu acho que o correto seria isso. Ainda assim, o veto se encontra em discussão. Quero informar os senhores vereadores que, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno, o veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, realizada a votação em escrutínio secreto. Peço à senhora secretária Lúcia que distribua a cédula para os vereadores fazer seu voto. Eu vou chamar aqui por ordem alfabeta. O vereador dirige-se a Lúcia, ela entrega a cédula, o senhor vota e coloca dentro da urna que se encontra na mesa. Vereador Antônio Marcos Zucchetti. De acordo com o regimento. É o regimento. Vereadora Cacildo Dorati. Vereador Carlos Roberto Mariano Júnior. Mafalda Jacom. Essa é a última. Essa é a penúltima. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Vereador Edson Roara. Vereador Hermeson Luiz de Carvalho. Vereador Francisco Sérgio Capra. E o vereador Hélio Domberce.
Vereadora Mafalda Jacom. Vereadora Priscila Superbia. Juninho é de casa. Peço à secretária Lúcia que traga a urna aqui na mesa. Peço ao vereador Antônio Marcos Zucchetti que acompanhe aqui os votos, a conferência dos votos. Está vendo aí? Contrário. Favorável, 1. Contrário, 2. Favorável, 2. Contrário, 3. Contrário, 4. Mais um só. Contrário, 5. Favorável, 3. Favorável, 4. O veto se encontra com os votos contrários, então permaneça o referido veto, o voto contra a decisão do prefeito, do veto do prefeito. Eu não posso dar os nomes aqui porque foi secreto, mas só olhando assim a gente já sabe quem é. Continuando com a sessão, projeto de lei número 17/2026. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para os SINs que especifique da outra providência no valor de 248 mil. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, de pé. O projeto foi aprovado por unanimidade do vereador da casa. Não havendo mais nenhum material, a ser deliberado, concedo a palavra à explicação pessoal por 15 minutos para cada orador, por ordem de inscrição, de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno. Está com a palavra a vereadora Priscila Superbia. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou ser bem rápida. Primeiro, eu quero também desejar aí boa sorte para o Juninho, que você trilhe aí um caminho de coisa boa nessa nova jornada. Eu só queria parabenizar a equipe da educação, professora Neuza, professora Milane e as meninas adjuntas, Andréa Batistella, Elisângela, enfim. Até nem ia dizer nome de uma ou outra para não ser injusta com ninguém, mas aí o município de Itaúva entrou no destaque estadual com a conquista do Prêmio Excelência Educacional do Saresp. É um prêmio muito importante.
a equipe da educação está de parabéns, as professoras em sala de aula e também aos alunos, né, que levam o nome aí do nosso município, alcançando esse prêmio aí tão importante na educação. Gostaria de falar também sobre a vacina da influenza. Teve a campanha agora no sábado, que o Kiki falou, mas está tendo ainda vacina para todas as pessoas que estão naquele grupo, na faixa etária, as crianças até 5 anos e 11 meses, idosos, pessoas com comorbidade, pessoal da saúde, professores, guardas municipais, policiais, enfim. Não deixem de tomar a vacina, porque nós temos muitos casos, em toda a região, e em Itaúva também, e a vacina é a melhor maneira de se prevenir de todas as doenças. Então, hoje era só isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Quero aqui deixar informado a todos os senhores vereadores que dia 9/4, às 16 horas, haverá sessão solene de entrega de títulos de honrarias no plenário da Câmara Municipal. Pediria que, se fosse possível, todo mundo comparecesse, porque vai ter várias pessoas a ser homenageadas, 2 pessoas para receber o título de cidadão do município. Seria muito bom, quem puder vir, a Câmara está unida, que é uma hora de honraria, uma hora de muitas... A gente, às vezes, parece que não, mas deve muita obrigação para essas pessoas que já passaram pelo nosso município. Então, seria muito satisfatório se todo mundo tivesse comparecesse à sessão no dia 9, às 16 horas. Peço à senhora secretária que faça a segunda chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Zucchetti, Cacilda Dorati, Carlos Roberto Mariano Júnior, Edson Ruaro, Emerson Luiz de Carvalho, Francisco Sérgio Clapes, Hélio Adamberci, presente. Mafalda Jacom, Priscila Superbia, presente. Não havendo mais nada a tratar, informo os senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de abril de 2026. Em nome de Deus e sob a proteção dele, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.